Bom dia! Estamos aqui em mais um programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Estamos neste trabalho diariamente, de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã e aos sábados, às 11 horas da manhã. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui criando um sistema poderoso de ideias, de informações, de conhecimento, de energia, de pessoas, com o intuito de melhorar os relacionamentos entre pais e filhos. E hoje nós estaremos aqui com uma convidada super especial, uma pessoa que eu admiro muito, tá? E ela vai falar aqui sobre o fluir do amor entre pais e filhos. Então, esse é um tema fundamental, é um tema importantíssimo. E o que é mais interessante é que o bate-papo a respeito do fluir do amor. Olha só, doutor Gabriel, seja bem-vindo. Luciana, Lívia Caetano, Luzia, doutora Marília já chegou. Pode chamar, doutora Marília. Fernanda, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é exatamente essa mudança de tempos, né? Porque o assunto de hoje é sobre o fluir do amor entre pais e filhos. E esse bate-papo vai acontecer entre duas advogadas. Então, isso é incrível porque está havendo uma transformação dentro do âmbito jurídico, dentro do sistema jurídico, onde nós, advogados, operadores do direito, estamos agora percebendo, né, a importância de olhar para o ser humano, de perceber que todos nós somos integrantes do mesmo sistema. Então, a doutora Marília Alves, que eu vou chamar, ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB do Rio de Janeiro. Ela é mestre em Direito e Arte também, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é professora, palestrante, ela é fundadora do curso GPC e ela diz que é apaixonada pelo fluir de consciências. Então, vamos lá chamá-la. Tenho certeza que hoje vai ser um dia de contribuição para todos que estiverem assistindo, participando. E depois ficará 24 horas esse vídeo disponível no Instagram. E depois nós vamos deixar disponível também no canal do YouTube. Doutora Marília, Bom seja dia, bem-vinda. Vanessa. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, estou muito feliz de ter você aqui hoje. Eu que agradeço demais. Muito obrigada pela oportunidade. Eu estou aqui fechando a cortina, que eu acho que vai ficar melhor. Eu também acho que ficou um clarão, assim. Agora Ficou, sim. né? Agora melhorou. Pronto. Melhorou. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Tudo bem Pronto. também. Agora Vamos falar aqui, né? Eu sempre trago essa perspectiva do direito também, que é bastante importante, né? A gente trabalha com a questão dos relacionamentos entre pais e filhos, a violência doméstica, então a visão do direito, a visão sistêmica, que é de onde nós nos encontramos, né? Nos reconectamos, foi através desse mesmo ponto em comum, que é o direito sistêmico, é a visão sistêmica da realidade, saindo daquela visão linear e olhando o todo. Né? E a importância desse fluir mesmo, do amor, do sentimento, do amor mais do que um sentimento. Eu não vejo o amor como um sentimento, tá? Eu vejo o amor como a nossa essência. Nós somos o amor. O amor é Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós somos o amor, isso é inerente à nossa essência. E esse fluir, essa consciência e a maneira de realmente vivenciar isso, conectando ao outro que faz parte da tua vida. E nesse momento que nós estamos, de pandemia principalmente, né, onde as pessoas estão dentro de casa, esse tema é fundamental para parar, para refletir e para poder colocar em prática, não é verdade? com certeza. Bom, Vanessa, mais uma vez te agradeço a oportunidade. Você sabe que é realmente a minha paixão esse tema. Quero agradecer também a todo mundo que está me recebendo nessa manhã, na própria casa, né?
E, Sim. inclusive, até peço desculpas aqui, porque eu não estava acostumada a fazer live nesse horário, por isso a confusão aqui de fecha a janela. Mas é isso, né? A gente vai vivendo conforme a vida vai vivendo. E eu estava achando muito sincrônico, na verdade. Eu não sei nem se foi proposital, mas de você convidar para falar sobre esse tema próximo do Dia das Mães. Pois é, não foi, é incrível. Eu quero te falar que a maneira como esse programa está sendo levado, a jornada que foi feita à noite também, é incrível porque eu me surpreendo, eu mesma me surpreendo. Eu olho e falo, nossa, mas isso ficou muito bom, parece que foi todo planejado e realmente eu não planejei. Deve ter uma força maior aí que tá guiando porque tá muito sincrônico mesmo. Pois é, eu acho isso muito impressionante. A gente vai, de fato, sendo guiado aí por essa inteligência universal. Dar boas-vindas aqui. Eu vi que a doutora Lívia Caetano também entrou. A doutora Lívia também é presidente de uma comissão aqui do Rio de práticas colaborativas da OAB. E o que que acontece, Vanessa? A gente sabe, né, que sistemicamente nós somos o resultado daquele momento ali de união entre um homem e uma mulher que nos deram já muito mais do que tudo que eles nos dão depois, né? Eles nos deram a própria vida. E se a gente parar para reparar, o bebê humano, né, é uma coisa que todo mundo já fala, você já falou sobre isso, mas o bebê humano ele é o que necessita de maior grau de cuidados e por mais tempo ao longo de toda a vida, né? E por isso que eu acho que às vezes é tão difícil esse amor justamente fluir. Porque o que que acontece? Eu estava aqui pensando, né? Eu me inspiro muito em aspectos da arte também. E tem uma música que eu gosto bastante, que ela eu não gosto nem tanto de sertanejo, não. Mas é uma música que fala do Zezé de Camargo e Luciano. E essa música especificamente me emociona, né? Porque ela fala que, eu sei, falando sobre a mãe deles, né? Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar, Ah, né? essa música também mexe comigo. Que Pois foi é, eu a, foi estava a trilha sonora do filme deles, né? Contando a a trilha história. sonora do filme. E ela veio para mim agora, instantes antes de entrar aqui, que eu estava até em outra live. E aí, o que que acontece? Quando a gente tem algum emaranhamento sistêmico, para quem não, eu não sei se todo mundo aqui está acompanhando, né, todas as lives, então eu vou falar rapidinho o que que seria esse emaranhamento sistêmico. O emaranhamento sistêmico é alguma coisa que vem da nossa história, bem-vinda, Nath, que vem da nossa história e se traduz como alguma coisa que a gente não consegue resolver, embora faça uma série de movimentos e tenha consciência, ele fica ali como se prendesse algum aspecto no nosso inconsciente, né? Eu, inclusive, vi uma live tua que você falava muito desse aspecto do inconsciente. Então, assim, todos nós temos isso. Advogadas sistêmicas têm emaranhamentos sistêmicos, pessoas que não vivem nada disso têm emaranhamentos sistêmicos, então todos nós temos, tá? Isso aqui ninguém vai vir à luz porque é isso, porque é aquilo, nada disso. Só que uma vez que a gente tem essa percepção, pode ser através de uma constelação, pode ser através de diversos movimentos terapêuticos, né? A pessoa consegue olhar para aquele emaranhamento, que é justamente esse nó que ficou de algum aspecto não resolvido da nossa vida, né? E consegue olhar para isso de uma outra forma e aí ir para a vida. E o que que é esse ir para a vida? É justamente tomar o nosso pai e a nossa mãe com tudo que eles nos deram, com todos os aspectos que eles têm de negativos, de positivos, e ganhar força para evoluir, para justamente voar, né? Conforme a música fala. E aí eu trouxe aqui mais um termo que pode ficar um pouco abstrato, né, para quem não está muito ainda, não conhece tanto o direito sistêmico ou as constelações. O que que seria tomar o pai e tomar a mãe, né? É engraçado que eu tenho um copinho e agora trabalhando mais de casa que eu me dei conta do que está escrito nesse copo. Antes, sabe aquela coisa que você usa e você tem em casa e nem se dá conta?
Pois é, eu reparei que esse copinho é um copo de água aqui, que está sempre comigo, e ele tem. Está escrito, não deve dar para ler. Mas ele Tudo, fala, tudo que você precisa está aqui dentro. nossa, Então, incrível. assim, tomar nosso pai e nossa mãe não é dissolvê-los e colocá-los num copinho, porque a gente já tem tudo deles dentro da gente. E até tem uma Perfeito. equipe aqui do Rio, que é a doutora Mônica Tenório, ela também defende muito isso, que na verdade a gente não é só o resultado desse amor, mas nós somos os aspectos celulares mesmo, do nosso pai e da nossa mãe. Então, uma vez que Sim, a gente aceita e repassa toda essa herança celular, sistêmica, a gente vai para a vida de uma forma mais fluida, que é justamente passando essa essência, essa coisa que a gente é de dentro, né? E aí a coisa fica mais tranquila. E eu acho que como que isso se conecta muito no momento atual, né, Vanessa? Eu até estava comentando contigo numa live tua outro dia, que eu acho que é um pouco forte o que eu vou falar, talvez seja, mas eu acho que o corona, o Covid-19, na verdade, ele é como se fosse um movimento mesmo de retorno ao útero materno. sim, eu lembro que colocou isso. Porque o que que acontece? Estamos todos sendo convidados a revisitar a nossa morada, né? Que é a nossa morada interna, no fim das contas, né? E assim, é mesmo as pessoas que estão sozinhas, que os pais já faleceram, elas estão tendo que ficar em casa. E essa casa é o quê? Primeiramente, é a conexão que a gente tem que fazer conosco mesmos. E aí até tem um movimento muito bonito que ele foi facilitado comigo, recolhimento, Nath, exatamente. E aí tem até um aspecto bem bonito, um movimento bem bonito que o Dr. João Gilberto, aqui do Rio, ele facilitou com a galera da comissão, ele é terapeuta, que era, na verdade, um fio dourado, mesmo as pessoas que já tinham os pais falecidos, tá? Isso é um aspecto que é importante ressaltar aqui. Era um fio dourado que conectava a gente de volta à nossa mãe. Então, assim, esse foi um movimento bem bonito e que me deu mesmo essa sensação. Eu, por acaso, ainda estou na casa dos meus pais e está sendo, assim, absolutamente transformador, Vanessa, passar por tudo isso, assim, e poder receber. É justamente a capacidade da gente receber, de integrar tudo isso que nós somos, dessa união de pai e mãe e passar adiante, receber, a capacidade de receber. Porque muitas vezes a gente não tem nem a capacidade, essa capacidade. E aí já vai para a vida com uma das leis, com algum emaranhamento em uma das principais leis, né? Que é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Mas aí eu não sei se a galera já falou sobre isso e tal. Acho que Não, sim. ainda não cheguei aí. Eu ainda estou trabalhando pertencimento, lei da ordem, estou nesse caminho aí. É, e Lealdade, o pertencimento, bem-vinda, Liz. E o pertencimento, ele também está muito relacionado com isso, né? Porque justamente traduz a noção de que todo indivíduo ele tem que pertencer. É isso, a Nath até está colocando, perceber a capacidade de receber é importante. Porque totalmente. quando a gente só dá, fica justamente esse desequilíbrio e a gente passa a agir na vida como se tudo nos fosse devido. Porque eu estou dando tanto e as coisas não estão chegando para mim, sabe? A gente vai para a vida com um certo sentimento de insatisfação, é uma coisa que parece, você pensando Inconsciente. conscientemente, parece que é louco, mas se você pesquisar justamente mais fundo ali naquela sua morada, né, interna, que é onde estamos agora, a gente vai ter essa consciência. E aí, só concluindo aqui o raciocínio do porquê o Covid seria, então, um retorno ao útero, né? Porque toda a doença, né, sistemicamente, ela é sintoma de algum desequilíbrio, de algum Sim, emaranhamento, né? Toda não. Eu não gosto muito de frases toda, sempre, nunca, então, corrigindo. Tem algumas coisas que a gente tem, eu comi algum bolo estragado, então eu vou passar mal porque aquilo vai, meu corpo vai reagir, tá certo, né? feliz.
Apesar de que até assim, se a gente estiver num aspecto vibracional mais elevado, talvez a gente. Mas assim, Existe a questão mais dá para aprofundar e dá para perceber é, que você só comeu o bolo estragado por algum motivo. sim, Ou você comeu o bolo estragado e você nem percebeu que o bolo estava estragado porque passou, ainda te nutre. pois Então, é, porque aí a ansiedade que a gente desconta, né, enfim. Mas eu vou retirar o todo para não gerar mais polêmicas aqui. Então, assim, se sistemicamente toda doença é sintoma de algo voltou, que está. Oi? voltou toda. Você falou Pois é. assim, isso de novo. Eu tô brincando. Ah, Iraci, nossa colega, ó, bem-vinda, Seja Iraci. bem-vinda, Iraci. E aí, o que que acontece? Se é sintoma de algo que está em desequilíbrio, o Covid está convidando todo mundo, uma situação nunca vivida, quer dizer, por nós, né? Já Sim, vivemos em outros momentos históricos. Mas eu, sim. Marília, e você, Vanessa, nunca vivemos esse momento. Acho que a maioria aqui também não deve ter experienciado isso. E aí, o que que isso traz para gente? Que o planeta, na verdade, estava também dando o seu recado, de que nós estávamos indo para a Terra, para a vida, com esse sentimento de cobrança, de o planeta tem que nos dar tudo, né? Então eu vou ali, eu vou desmatar, eu vou me preocupar com a minha sobrevivência, eu vou. E assim, a coletividade ficava completamente em segundo plano. Quando ficava em segundo plano, né, Vanessa, pra gente, assim. Então, o que que o Covid nos mostra? Que uma vez que a gente só fica cobrando com esse sentimento de, ai, eu preciso receber, ou eu já dei tanto que eu quero ter de volta do planeta, o planeta nos mostra que a gente está precisando, na verdade, retomar aí para dentro das nossas casas, para dentro do nosso útero, do útero materno, para realmente receber o que nos foi passado, e já foi muito. E aí a gente vai de uma forma com um sentimento de gratidão. E a gratidão tem sido uma palavra um pouco banalizada, eu tenho um certo receio de usá-la justamente por isso. Mas eu acho que a gratidão, na verdade, ela nada mais é do que você ter justamente essa consciência de que você está com a possibilidade de estar com alegria na vida, de estar fluindo na vida, e aí você consegue passar adiante tudo isso, né? Que aí é o passar adiante do que o Bert fala muito bem sobre até sobre a bola dourada e tudo isso. Isso. Mas é por isso que eu sinto como um movimento de retorno ao útero, assim. Acho que deu para entender. Eu diria o seguinte, que a gratidão também é um estado natural da gente, assim como o amor, né? Nós somos gratos em essência porque nós estamos vivos e essa é a grande oportunidade de vivermos o que precisamos viver, o porquê de existirmos, né? Não vou aprofundar tanto, eu só estou trazendo isso porque esse movimento você ser grato e toda essa coisa que estão usando com a palavra gratidão está muito superficial. A gratidão é um estado do nosso próprio espírito. Nós naturalmente reconhecemos, quando estamos em essência, nós reconhecemos que tudo está certo, que tudo é uma experiência escolhida por nós mesmos para viver aquilo que viemos viver. Então, o pai e a mãe são as pessoas certas. Ele é o pai certo para mim e ela é a mãe certa para mim, com todo aquele emaranhamento que eles têm, porque aquilo é necessário para o que eu vim fazer aqui nessa terra. É necessário que eu passe por isso. E quando eu tomo essa consciência, então verdadeiramente aliás, naturalmente, tá certo. É bom, eu estou no meu lugar, é confortável, não quer dizer que não haja sofrimento, que não haja desafio, porque tudo isso faz parte da vida, né? Mas eu encaro de um outro ponto de vista, não mais como uma criança medrosa, né? Não Uhum. mais como alguém infantilizado, um adulto com emoções infantilizadas, né? Não mais como uma vítima, mas agora como a verdadeira autora da minha própria vida, né? A pessoa que tem o compromisso de cumprir e de encontrar aquilo que realmente é e que veio fazer na vida.
E eu acho interessante a simbologia, achei maravilhoso esse seu copo. Eu acredito que quem escreveu isso no seu copo não tinha noção da profundidade do que essas palavras significam, né? Então, nós somos esse copo e verdadeiramente tudo que a gente precisa está dentro de nós, né? Dentro da nossa casa, dentro. Eu gosto muito dessa simbologia, né? Você falou do útero da mãe, eu gosto muito de falar da tenda, né? A tenda de Sara, Sara lá dos patriarcas bíblicos. Então, ela era a grande princesa que ia iniciar aí um movimento para o Deus de Israel, que era Sara e Abraão, ia começar as gerações de uma aliança feita com ele. E a tenda de Sara, para você iniciar esse processo de vida para a vida, você precisava sair da tenda, né? Deus fala para Abraão, saia da tenda e vá olhar as estrelas. Então, assim, saia da tenda e vá olhar o seu caminho, que é o céu. Nós somos seres espirituais, celestiais, né? E aí a gente precisa olhar para o caminho que é o céu, né? Conta as estrelas e vai. Então, existe um movimento interno do seu espírito. Um primeiro movimento de receber a nutrição da tenda, da mãe, do útero. Receber, né? Eu uso muito um princípio, que é a paciência, que eu acho que ele é muito mal interpretado. As pessoas falam, ah, você não tem paciência, né? E o que é não ter paciência? O que é ter paciência? Eu uso esse princípio, né? Eu faço essa analogia. Quando você está doente, você vai no hospital, te internam lá. O que acontece com você? Você passa por um estado de paciente do hospital. Como paciente do hospital, vão fazer o que com você? Vão te deitar, vão colocar soro, vão te medicar, vão começar a trazer comida e você não vai fazer nada. Você vai ficar parado, recebendo, que até esse assunto eu vou trazer hoje à noite, né? Na jornada, que é o último dia, eu vou trazer esse assunto. Você fica lá e você vai recebendo. E você não faz nada, você só recebe. E para que você possa ser nutrido e ter condições de sair do hospital, o melhor caminho é você baixar a guarda e receber. É o estado de paciência. Pela paciência, você está disponível para receber tudo aquilo que está sendo preparado para você, até que o seu organismo se restabeleça e você possa, agora sim, sair e voltar para a vida. Olha que incrível. Então, é um princípio. Quando você se coloca nesse estado, né, que é o receber, que a doutora trouxe antes, nesse estado de paciência, você vai receber tudo o que é necessário, tudo aquilo que já existe dentro de você vai ser desperto, né, para que você possa caminhar para a vida. Então, é por aí. E agora, né, temos tantos pacientes aí nos hospitais que eles não estão conseguindo nem dar conta, né? Então, o convite, assim, um advogado aqui do Rio que ele brinca que, na verdade, o Covid ele não foi um convite para a interiorização, como a Nath até colocou aqui, que, na verdade, ele foi um pé na porta. Mas eu acho que foi um convite, sim, Vanessa. Eu vou até Mas eu acho que foi, porque o convite, ele te dá a permissão de você falar sim ou não, né? A gente Sim, pode falar não. E quem está falando muita não gente nesse está dizendo momento, não. e assim, a pessoa que está falando não, ela também está no momento que ela pode, que o não é o que ela pode oferecer para a Sim, vida, né? Então, assim, tudo parte do nosso próprio posicionamento, né? E por isso que eu acho que o nome constelação ele me incomoda um pouco, particularmente, porque é, apesar de acreditar muito em astrologia, enfim, aí são aspectos pessoais meus, eu acho que ele não esclarece tanto o grau não de seriedade, a astrologia eu acho que é uma coisa séria também, mas profundidade. até de um aspecto também, Vanessa, de embasamento mesmo, porque a constelação ela tem ali o campo morfogenético do Rupert Sheldrake. Enfim, o campo morfogenético, gente, ele é uma coisa que o que a gente está fazendo aqui agora já criou um campo morfogenético, para vocês terem uma noção. Porque nós somos pessoas que estamos trocando aqui. Se eu estou vendo que a Vanessa eventualmente está começando a ficar inquieta, eu percebo que ela quer falar.
Se ela percebe isso de mim, eu também tenho essa noção. Eu acho que todo mundo aqui está recebendo um pouco da energia que está sendo trocada. Então, o corpo morfogenético é basicamente isso, assim, de uma forma muito simples, são as coisas que emanam daquilo ali que não está sendo visto, mas que está sendo vivenciado, que a gente fala que plasmou no campo, né? Então, de uma forma bem simples, assim, para todo mundo entender, quem não é do movimento sistêmico também, quando você está pensando naquela sua prima, pensei na minha prima aqui, aí dá um tempo a sua prima te liga. Isso aí é o efeito do campo morfogenético. E isso nas constelações atua de que forma? Justamente revelando isso que está oculto, né? E o que estava oculto nesse momento que a gente está vivenciando? Uma série de questões. E agora que nós estamos nos tornando pacientes, Luísa, bem-vinda! Eu peguei o exemplo da Luísa agora, ela que fala do aspecto da prima. E aí, justamente, o que acontece? A gente plasma ali uma série de intenções e agora estamos nesse momento que estamos nos tornando pacientes. E o paciente também me remete a quê, Vanessa? A uma capacidade que a gente também não estava olhando tanto, que era a capacidade de ouvir o outro. Você escuta para dar uma resposta porque você quer resolver o problema do seu amigo com a melhor das intenções. Ou você escuta porque você está atento ao que ele quer expressar, sem Você intenção. Quer conectar a ele. Exatamente. Então, assim, eu acho que no direito, Vanessa, o grande ganho do direito sistêmico é justamente a gente desenvolver essa capacidade interna, primeiramente, de não chegar num escritório. Aqui no Rio é calor, né? Chegar no escritório suando que nem um louco, aí senta ali correndo. Então, tem que entrar com a ação XYZ, divorciar, o filho vai ficar assim, é meio a meio. Tipo, calma, respira, respira. Respirar, né? Justamente o problema é que a gente não tá vivenciando tanto, assim. Então, senta, respira. Como eu posso te ajudar, né? E isso a gente vê que está crescendo muito no direito. Isabela, bem-vinda. E a gente vê que isso está crescendo muito no direito porque tem uma série de metodologias e de técnicas que estão se propondo a justamente escutar, a justamente você ter uma visão mais humana, você enxergar aquela pessoa como um ser humano, né? A gente tem aqui a doutora Lívia das práticas colaborativas. O direito sistêmico, eu acho importante esclarecer que ele não é, na verdade, uma metodologia, diferentemente das práticas que são. Mas o direito sistêmico, ele é uma abordagem, uma visão do conflito em que você vai justamente olhar para aquele cliente e ver a melhor forma que você pode ajudá-lo, o que seria um bom resultado para ele. Se utilizando das 3 leis sistêmicas que foram sistematizadas pelo Berto como um exemplo. Então, você vai fazer perguntas diferenciadas. O que seria um bom resultado para você? Como que eu posso te ajudar? Ah, mas você está se divorciando agora, você falou que seu marido não tá te tratando, não te trata bem, não te dá atenção, mas como é que era antes? Como que era antes disso tudo acontecer? Então, você trazer aquela pessoa para o momento presente, de forma que ela consiga olhar o todo e não ficar fixada naquele momento, naquele conflito. E você só consegue fazer isso uma vez que você escuta, né? Então, essa questão da paciência, da escuta ativa, do estar presente, eu acho que é assim, uma chave que parece que é óbvio, mas que a gente precisa desenvolver muito ainda. E que o direito sistêmico... Chave de ouro, né, Marília? Pois é. E eu queria trazer, assim, a respeito do campo morfogenético, né, que você trouxe, um exemplo, que é o meu exemplo e o seu exemplo. Como houve uma conexão tão grande entre a gente, através principalmente de uma vivência, né? Então, quando a gente abre um campo morfogenético, quando a gente olha para algo de uma maneira mais profunda, né? Algumas pessoas falaram assim, porque na jornada à noite, né, teve alguém que foi constelado. Eu também não gosto da palavra constelação e eu vou te confessar
que o trabalho que a gente faz aqui, né, quando a gente utiliza todo esse movimento, ele vai muito além também daquilo que foi aprendido. Eu sei que você também é assim, porque a gente tem conosco uma bagagem de conhecimento, que a gente já trazia, mais todas as informações da nossa ancestralidade, e não tem como a gente fazer algo e excluir isso. Então, no momento que a gente inclui tudo isso, a gente toma tudo isso vem à tona, vai emergir, porque é o que é necessário dentro de nós para a gente cumprir o que veio fazer. Então, nós todos estamos a serviço de algo. E esse a serviço de algo é essa força que vai nos conduzir. Então, quando você pergunta, Vanessa, você orquestrou tudo isso, né? Porque o seu assunto tá todo sincronizado. Nossa, que mente maravilhosa essa sua que criou tudo isso. Eu digo, não, eu não fiz isso, mas eu fiz algo. Algo eu fiz. E o que foi que eu fiz? No momento em que eu decidi, eu disse sim, porque eu senti como um chamado mesmo. Sim, programa, né? Me questionaram, nossa, mas você colocou o nome programa, por que o nome não é live? Eu falei, olha, não é live, é programa, apesar de ser semelhante a uma live, né? Tá sendo utilizado como live, mas é um programa porque vai ser todos os dias. Então é um programa, tinha um programa na rádio e agora tem um programa no Instagram, né? Quando eu disse sim para isso, eu integrei, né? Eu trouxe tudo isso que é meu e que já é meu, que já está dentro. Quando eu faço assim, é porque eu estou trazendo a força pelas minhas costas, mas ela vai emergir de dentro que o meu eu, de quem tudo que eu sou. E aí o Georges, né, que veio como convidado, falou: vamos unir o Access com a constelação familiar. Falei, comigo não vai dar, né? Porque eu não vou trazer a constelação familiar, né? Eu vou trazer o que eu sou. Então, não é a constelação. Eu estudei a constelação, integrei a constelação, mas eu não sou a constelação, eu sou muito além da constelação, né? Então, nisso, todos nós, né, tem uma música que diz assim, é um louvor, que diz assim, ninguém ocupará o meu lugar em ti, e ninguém ocupará o seu lugar em mim. É isso. Então, eu tenho o meu lugar e você tem o seu lugar. E temos às vezes as mesmas técnicas, conhecimentos, filosofias, enfim, mas jamais vai ser igual. Porque cada um tem o seu lugar e cada um precisa estar dentro deste lugar, que é a ordem. Né? Cada um precisa estar neste lugar para que tudo flua, porque no final das contas nós somos um corpo só. Toda a humanidade é um corpo só, são células de um mesmo corpo. E nesse aspecto, né, nós estávamos juntas fazendo curso de pós-graduação, né, em Direito Sistêmico e métodos de solução de conflitos. E o que aconteceu? Houve lá uma constelação tua, né? E o que aconteceu naquela constelação? Olha que incrível, eu só quero trazer isso para que as pessoas vejam como isso é profundo, uma cura profunda. Claro que eu não vou trazer história, mas o que eu quero trazer é o seguinte: a constelação era da Marília. Então, o que a gente imagina? Que as questões do emaranhamento dela estão sendo vistas e ela vai se resolver ali. Só que eu quase morri. Eu estava assistindo. E conforme a constelação dela acontecia, eu chorava, e eu soluçava, e aquilo no meu coração. E, gente, o que era aquilo? Eu falei, eu vou morrer nessa constelação. Quer dizer, eram os meus emaranhamentos que estavam sendo ali apresentados na minha frente. E eu não estava sendo constelada, eu estava assistindo a constelação dela, que também, se eu estava daquele jeito, ela saiu toda descabelada, né? E quando eu olho ao redor, nós estávamos num círculo. O que aconteceu com aquele grupo? Estavam todos chorando, né? E houve uma conexão de alma tão profunda que quando eu encontro uma daquelas pessoas, que eu olho no olho delas, é como se a gente se conhecesse há anos-luz. A gente se conheceu na criação, no primeiro homem, Adão, nós estávamos lá.
E é incrível isso, porque esse é o campo morfogenético, ele se espalha, né? E aí tem muitos estudos da ciência que vai explicar tudo isso, mas é incrível, vai reverberando e essa cura, ela vai se expandindo, por quê? Porque é um corpo, né? Você olha no corpo, tem uma parte do seu corpo que está doente, você começa a tomar remédio, a cuidar, fazer terapia, muda a alimentação, faz exercício, dorme mais, não sei o quê. O que que acontece? Você está cuidando do corpo inteiro. Automático, não tem como separar, né? Nós somos partes uns dos outros. Então, assim, a conexão, né, entre nós partiu da abertura de um campo morfogenético onde nós tínhamos emaranhamentos idênticos, onde surgiu ali uma consciência de todos nós, né? E a gente chorou muito, né, Marília? A gente ali teve que dormir depois, ir para casa e dormir. Não, e é exatamente isso, né? A noção da conexão e da ordem, né? Respeitar a ordem também, porque ordem não como uma coisa hierárquica. Eu prefiro até chamar de ordem do que de hierarquia, porque a ordem me passa uma noção de conforto. O nome hierarquia já me incomoda um pouco, mas aí sou eu e as minhas implicâncias com as etimologias, né? Mas o que que acontece? Justamente essa conexão, né, Vanessa? Porque a gente vê que a gente está muito compartimentalizada. Quero dar boas-vindas também à doutora Fabiana, advogada aqui do Rio. E a gente está muito compartimentalizado, né? Então a gente vê que assim, nas ciências médicas, a gente já está começando a ver que existem que as terapias que trabalham o corpo como um sistema, elas estão sendo mais aceitas, né? Sim. Antes a gente estava com... E é muito engraçado, assim, porque uma vez eu tive um problema no cóccix, que é o osso ali no fim a parte final da coluna. E a minha mãe tem um problema que é na parte inicial da coluna, aqui embaixo do pescoço. Aí eu fui, né, no médico dela. E aí ele me falou que não podia, porque ele era especialista na parte de cima da coluna, que eu tinha que ir num que fosse na parte de baixo. Então, assim, gente, sabe? É a mesma coluna, né? Mas assim, a medicina ocidental, ela é assim ainda, né? A gente, se tá com, de repente está com problema no dedinho, já não pode ir no mesmo médico que é o dedão, entendeu? Só que eu vejo que essa mudança está ocorrendo muito fortemente nas ciências médicas, biomédicas, né? E no direito também. No direito também, mas eu acho que é com alguma resistência ainda. Mas na educação, eu acho que assim, é onde tem. Para mim, assim, se mudar isso na educação, a gente muda o resto, né? Mas o resto não. O resto parece uma expressão pejorativa, mas a gente muda tudo. O E o que todo, é o todo. o todo, perfeito. E aí, justamente, eu vejo que, assim, nesse aspecto dessa revolução ecojurídica, né, que o Capra, o Fritjof Capra e o Mattei, eles falam muito sobre isso. Que a gente está deixando de ser uma sociedade mecanizada para ser uma sociedade sustentável. E é o que eu acredito. E, novamente, assim, trazendo uma metáfora da natureza, que eu acho que justamente é o que traz essa consciência do todo, eu fiquei sabendo de uma história muito bonita por esses dias, que em Aspen, no Colorado, eles têm algumas árvores que formam uma grande copa, como se elas fossem uma só, mas elas não tinham conexão, teoricamente. E aí, depois de um tempo, só que elas assim cresciam juntas, quando uma começava a murchar, parecia que depois elas se desenvolviam novamente juntas, parecia que de fato elas operavam juntas, apesar de teoricamente não terem conexão. E aí começaram a estudar essas árvores que se chamam hub trees. E aí foi percebido que, na verdade, elas têm raízes muito profundas que se conectam, elas se conectam pelas raízes que estão ali lá embaixo da terra. Então, assim, existe, na verdade, uma figura que é a figura da hub tree, que é a árvore principal, e algumas que são mais acessórias ao redor.
E essa árvore principal, é bom até deixar claro que as outras não ficam parasitando ela, mas assim, ela é a que fornece o aporte de nutrientes principal. Mas uma vez que as outras. Bem-vindo, doutor Sérgio, é o primeiro presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui do Rio. Mas uma vez que as outras elas estão precisando de algum aporte, que essa árvore principal ela está precisando de algum aporte, as outras também conseguem fornecer isso para ela. Então, assim, traz toda a concepção para mim, essa história foi uma das histórias mais sistêmicas que eu já ouvi, assim, dessas árvores do Colorado. Então, é justamente, a gente está vivenciando isso de uma forma muito, muito forte, né? E essa Hub Tree seriam justamente o quê? Seriam os nossos pais e as nossas mães, que sempre receberemos um tanto deles, já recebemos. E aí, eu até acho que tem uma noção que eu acho interessante também, que é a noção de que, eventualmente, a gente pode também estabelecer, depois de adultos, algumas trocas mais horizontalizadas, depois que a gente já recebeu tudo isso. Enfim, aí acho também que não vale nem aprofundar tanto. Mas até a Luísa está aqui, ela também fala um pouco sobre isso. E essa questão da árvore é uma questão que eu achei impressionante e que traz essa noção de conexão. Então, assim, se eu pudesse resumir o direito sistêmico em duas palavras, assim, o que ele fornece, o que ele traz de diferenciado, seria posicionamento e conexão. Marília, eu queria só pontuar duas coisas a respeito das árvores que você falou, né? Essa questão que você falou, não, as outras ao redor elas não estão parasitando, né? E aí é que entra a questão de posicionamento que a gente falou antes, né? A ordem é uma posição, né? Então você está na sua posição, no seu lugar. E essa árvore maior, ela está no lugar dela. As outras também estão no seu lugar, porque essa é a posição e é aquilo que é necessário para que tudo flua da melhor maneira possível. E aí, fazendo esse paralelo com o nosso tema de hoje, essa árvore maior são os pais mesmo, né? Os nossos pais, o pai e a mãe. É a árvore maior, eles estão no lugar deles, na posição deles, que são aqueles que passam tudo que precisa ser passado para que esses filhos possam ir para a vida. E ao redor estão os filhos, como sempre. Eles estão ao redor, recebendo e crescendo e cumprindo e dando frutos, como precisa ser as suas árvores. Então eu queria, assim, a gente está com 16 minutos, tá? Para finalizar. Eu queria que você trouxesse esse fluir do amor, o fluir dessa grande árvore, que representa pai e mãe, e ver que eles vêm a partir da raiz, né? Então, o que é a raiz, se não a simbologia da nossa ancestralidade, das gerações anteriores a nós, da onde vem toda essa força, né? Então, a partir do momento desse entrelaçamento das raízes bem profundas, como fluir esse amor para os filhos, né? Essa questão aqui que a gente colocou, deixa eu mexer aqui, a gente colocou o fluir do amor entre pais e filhos. Como que isso se dá? E como que conscientemente as pessoas que estão assistindo esse vídeo e que vão continuar assistindo, eu tive um vídeo que nós fizemos aqui, que nós tivemos 60 pessoas que assistiram, né? Depois, quando eu fui olhar no canal do YouTube, já tinha mais de 230 e poucas que tinham assistido na sequência. Então você vê que continua. Então essa mensagem ela vai ainda se perpetuar. E aí é isso que eu quero deixar para as pessoas nesse final. Como que pode existir conscientemente esse fluir entre pais e filhos? Perfeito. Bom, primeiro ponto, eu acho que você já super falou agora, você na verdade conectou exatamente o que eu ia falar, que é o posicionamento, né? Filhos têm que ocupar o lugar de filhos dentro da família. Irmãos também têm a posição entre os irmãos, tá? Eu não sei se você vai lembrar, mas na minha história, na minha constelação, eu estava bem posicionada em relação aos meus pais, mas eu não estava bem posicionada em relação à minha irmã. Lembro totalmente. Eu sou, na verdade, a mais nova e eu estava querendo ocupar o lugar da mais velha.
Isso, na verdade, é uma postura que a gente fala no direito, na constelação, no movimento sistêmico, como uma postura que a pessoa está querendo ser a salvadora. A salvadora, ela, na verdade, primeiro tem que ter a consciência de que ela precisa se salvar. Porque se a gente está querendo mudar a vida do outro, é para olhar para dentro e ver o que não está em ordem, a relação entre o posicionamento e ordem na nossa vida. Certo? Uma vez que a gente teve aquela percepção de que temos que nos posicionar como filhos, recebendo. Ah, mas eu recebi tanto, Marília, eu quero devolver para os meus pais. A má notícia é que você não vai conseguir. A minha mãe tá assistindo, ela não vai gostar disso que você tá falando. Como é que é o nome dela? Lúcia. E a minha mãe é Ana Lúcia. É. Dona Lúcia, olha, mas eu tenho uma boa notícia. Dá para Vanessa passar o tanto que ela recebeu passando isso adiante. E como passar adiante, né? A pessoa tem que estar conectada, tem que respeitar as escolhas que foram feitas pelos pais delas, pelos companheiros que ela encontra na vida, os colegas, as pessoas de trabalho. Eu respeito as suas escolhas. Se eu estou posicionada bem, eu vou respeitar. E aí também tem uma grande diferença, né, entre a questão do amor e de você se apegar. Porque o apego, ele quer o que ele quer porque ele quer aquilo. E o amor, ele é fluido, justamente. Então, uma vez que a gente se posicionou, respeitou essas escolhas, a gente consegue passar a vida adiante. Pode ser tendo um filho e cuidando bem daquele filho, tornando aquele filho uma pessoa boa, uma pessoa cooperativa para a sociedade, uma pessoa que tem humanidade, né? A gente estava também com uma humanidade um pouco perdida, a gente não estava conseguindo olhar muito, né, esse estudo, tem um estudo que ele mostra que algumas profissões eram invisíveis, ele me inquieta muito também, sabe? Então, assim, agora a gente está tendo que olhar, gente, que o lixeiro, de fato, ele é importante, que o caixa de supermercado... Pois é. Então, assim, tendo esse filho, pode ser fazendo um projeto que tenha propósito, que se conecte com o propósito de vida dele, que realmente traga alguma mudança positiva para a humanidade, escrevendo um livro. Então, assim, são diversas as formas, não é só tendo um filho. Isso eu acho importante. Frutos, né? Dando frutos. Dando frutos, exatamente, justamente isso. Justamente. Doutora Renata, advogada sistêmica aqui do Rio também, bem-vinda. Então, assim... Oi? Não, eu falei, seja bem-vinda, doutora Renata. Alguém colocou, quando você fala que devemos respeitar a pessoa, ok, mas podemos aconselhar e ajudar em momentos de problemas? Adorei a pergunta, Cris. Adorei. Ai, engraçado que eu tava me segurando. Eu tava me segurando para não falar disso. Então, minha posição, tá? Marília, existem pessoas que pensam diferente, tá? Mas a minha posição é que a gente pode sim ajudar a pessoa, uma vez que a gente conseguiu ter consciência de que a gente não está querendo salvar aquela pessoa, a gente pode escutar ativamente, tentar fazer com que a pessoa eventualmente vá para outro lugar. Tem uma amiga minha assistindo, uma amiga querida, e várias vezes ela já compartilhou problemas dela comigo e eu eventualmente sugeri, faz isso, faz aquilo, enfim. Aí a pessoa vai sentir, vai ver se tá bom para ela, e aí você vai falar, beleza, mas eu estava perguntando em relação aos meus pais. Acho que também pode, tá? Justamente porque eu vejo essa hierarquia de uma forma que eu sou menor que os meus pais, no sentido de recebi muito deles e eles sempre vão ter me dado mais do que eu vou conseguir retribuir para eles, mas vejo o amor de uma forma horizontal. Então, eventualmente, a minha mãe não tem habilidade com celular, por exemplo. Ela está agora em casa, ela vai me pedir uma ajuda para mexer no celular, eu vou fazer o quê? Não posso te ajudar, não sou sua filha? Nunca. Para mim, isso aí seria falta de amor, entende?
o ponto-chave, assim, é o seguinte, é respeitar o lugar dela. Então, por exemplo, a minha mãe está assistindo agora. Então, ela tá recebendo, né? Daquilo que foi criado através do meu movimento. Ela recebe, né? E ela me dá bastante feedback. Puxa, isso foi super interessante, eu pensei nisso. Ela me traz o feedback. Mas, assim, eu respeito o lugar dela, que ela é a grande diante de mim. Então, Justamente. tomo esse cuidado de sempre olhar para ela como ela é a grande. Eu respeito as escolhas dela. Outro dia ela saiu, fizeram uma festa surpresa. Eu jamais, se ela fosse minha filha, ela ia, nossa, eu ia brigar muito com ela. Nesse tempo que a gente tá, ela faz uma coisa dessa, né? Mas ela é minha mãe, o que que eu podia fazer? Eu não podia brigar com ela. Ela tem consciência e ela foi. Vanessa, mas fizeram surpresa. Eu falei, podia fazer, eu não iria, minha vida. Eu não iria. Né? Então, veja a questão. Eu não poderia dar uma bronca nela porque ela é minha mãe. Ao mesmo Exato. tempo, eu produzo frutos que ela recebe. Né? Então, quando eu percebo que ela precisa de ajuda, que eu posso fazer algo por ela, eu vou fazer como eu vou fazer por todas as outras partes do todo, né? Por toda a humanidade, por todos, e pelo grande amor que eu sinto por ela. Agora, eu não posso jamais querer sair do meu lugar e começar a ensinar, dar bronca, dizer o que ela tem que fazer, o que não tem que fazer, porque é aí que vai começar o emaranhamento e vai prejudicar todo o sistema. Não só da minha família, mas de todos. Na verdade, eu acredito muito no efeito borboleta, entendeu? Eu Eu prejudico a também. mim, a minha família e a toda a humanidade. O planeta sofre porque eu resolvi ser mãe da minha mãe. Entendeu? É bem por aí. E eu quero falar Eu para vi. você. Não, só colocar aqui que a Liz e a Lidiane, não, a Liz e a Lidiane, elas colocaram uma questão bem importante. A Liz colocou sobre as ordens da ajuda, que eu acho uma super indicação para a vida, que é o livro do Bert, Ordens da Ajuda, sobre esse tema, que fala justamente da ajuda que é eficaz. Que é essa ajuda que você não está identificado com o ego, que você não tenta fazer algo maior que você. E justamente nas nossas relações com os nossos pais é termos essa consciência de que eles são grandes e nós somos pequenas, mas nas nossas relações de vida, de companheirismo, de relacionamento, nós somos iguais. E eu acho que o fluir é isso, você recebe do grande e vai para a vida como um igual, nem mais nem menos. Adulto e posicionado naquele sistema que você está vivenciando ali. Então, uma vez que você vai para a vida como um igual, você de fato flui, como você muito bem Claro, colocou. porque você está no seu lugar. Então, a resposta do nosso programa de hoje é esse. O fluir do amor entre pais e filhos está em cada um reconhecer o seu lugar e se posicionar dentro desse lugar, vivendo a sua essência, que é amor. E aí tudo flui na vida de todos. E isso vai ser levado para todos mesmo, para toda essa integração. Eu queria falar a respeito de uma pergunta que foi feita pelo Marcos, me parece. Ele disse que quando a mãe faz de tudo para ser menor do que você, ela quer ser sua filha e ela se comporta dessa maneira. É, vai ter hoje à noite o final da jornada Escolhas. Eu acho que a doutora viu alguma coisa também a respeito disso. A gente está terça, quarta, quinta e sexta. O pessoal está gostando muito, está chamando de novela, porque realmente está parecendo uma novela. Quando vem alguma pergunta, assim que vai vir a resposta, acaba o tempo. E aí no dia seguinte a continuação. Hoje à noite, às 9 horas, nesse mesmo canal, a gente vai estar trazendo essa resposta. Então, se vocês não puderem assistir, nós vamos deixar gravado depois no YouTube. Aí dá para, porque não vai dar para responder que o tempo nosso já está no fim. Mas a gente vai deixar, a gente vai deixar essa resposta. Quem puder assistir às 9 horas, vai lá, assiste. Quem não puder, depois no canal do YouTube, que é a Vanessa Paiva, vai lá que vai estar gravado, tá bom? E eu quero só dizer que é uma grande honra ter te recebido aqui. Eu vou fazer aqui minhas considerações finais. Nós falamos, foi muito profundo, né? Eu sinto a tua presença assim muito forte. Teve um momento que você falou, eu estava aqui me arrepiando, entendeu? Porque realmente existe uma presença, um estado de presença, né? Eu estou totalmente aqui. Olha aqui, estamos falando da novela, que o último capítulo é hoje.
às 9 horas, último capítulo. Então, semana que vem, Marília, nós vamos estar com um workshop de terça até sábado e o assunto vai ser o homem como sujeito de direito e as transformações de vidas a partir da visão sistêmica. Vai ser bem interessante também, vai ser à noite Nossa, esse workshop, tá? Depois eu vou passar para você, para poder divulgar para o pessoal, vai ser gratuito também. E é isso, gente. É um grande. Nossa, é inenarrável o sentimento de gratidão, tá? Por você. E só para falar, amanhã vai vir um amigo também lá de Pernambuco. A gente vai falar. Sabe sobre o que a gente vai falar? Sobre a importância da verdade no relacionamento entre pais e filhos. Olha só. gente, você de fato se conectou aí. Então é isso. Santa Sara veio para sua vida, de fato, com força. Veio, veio. E aí, eu vou deixar agora que você faça suas considerações finais até a gente terminar o tempo. Acho que a gente tem uns 4 minutos ainda, acredito. Ah, não, eu como sou convidada agora, eu achei que eu podia virar aqui o ao vivo, mas acho que 4 minutos tá ótimo. Quero dar boas-vindas aqui só pro Márcio, pro Eduardo, que entraram agora também. Agradecer. E, sobretudo, agradecer a você, Vanessa, que assim já está super conectada com esse propósito. De fato, eu te agradeço por você ter pontuado a questão da presença. Eu acho que estado de presença é uma coisa que assim não dá em... Vou fazer uma brincadeira aqui um pouco infame, mas ele não dá em árvore. Mas no caso agora ele tem dado, né? Porque de repente foi nos conectando com essa essência da Hubtree, que nós estamos dessas árvores do Colorado que justamente se expandem e se conectam, né? Que a gente consegue estar aqui presente. E acho que o fluir do amor, ele vem justamente quando respeitamos as escolhas, quando recebemos, tomamos tudo, né? Temos consciência de que tudo que a gente precisa está aqui dentro, está, na verdade, aqui dentro, né? E aí eu vou até voltar para a forma como eu até divulguei teu convite, que é falando que casa é onde a morada, é onde a gente encontra a nossa morada, né? Onde o coração está. Então eu acho que quando a gente faz as coisas com verdade, isso fica muito claro. E até aproveitar para convidar as pessoas para, já que você falou aí da novela, eu vou aproveitar para convidar para assistir um filme que é Milagre na Cela 7. E é um filme que ele trata dessa questão desse amor, né? No caso, é um amor entre pai e a filhinha dele ali. É um pai que ele tem um problema cognitivo e ele é acusado erradamente por ter cometido, supostamente ter matado a filha de um general. E aí, dentro da prisão, eles conseguem criar uma trama que justamente demonstra a força que isso tem, que mesmo quando a gente está confinado, já que estamos todos um pouquinho, não vou falar confinados, já que estamos todos aqui, preparem os lenços, exatamente, todos dentro de casa, que a gente consiga justamente olhar para dentro, para quando sair já criar uma nova consciência social, de fato bem mais cooperativa e que justamente nos traga essa percepção de que depois que vira passarinho, a gente tem que voar e expandir tudo de bom que nos foi repassado. E só agradecer a todo mundo que está compartilhando essa energia e agradecer a você, sobretudo. Engraçado você ter me trazido essa constelação foi forte para mim e foi bem curioso. Foi bem curioso, porque eu vi que estava todo mundo chorando, assim, e eu não estava chorando ainda. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade de me vulnerabilizar. E a cada módulo de direito sistêmico, gente, parece que assim, que a vida me chama e fala assim, vem cá, para você aprender, e me sacode.
É muito forte. Você sabe que mexeu tanto comigo que eu tava rolando ali de chorar, então eu já nem tava mais te vendo, né? Porque entrou no meu processo. E o ponto-chave que me pegou ali foi os irmãos, né? Exatamente aquele sentimento com o irmão de você não estar no seu lugar, porque eu sou a caçula. Eu sou a caçula, eu queria ser a número um, eu queria cuidar de todos os meus irmãos, e os meus irmãos estavam fugindo de mim. Eles nem me respondiam. Eu mandava Então, mensagem, eles não respondiam. Por que que eles fugiam tanto? E aí veio a consciência. Eles fugiam porque eu queria ser a salvadora deles, né? E eu sou a caçula, quer dizer, eu sou a última. justamente, né? Então, assim, vou usar aqui um termo que o João Gilberto aqui do Rio ele fala, que é vamos entregar a carteirinha de Deus para Deus, para a gente não Isso, ficar perfeito, apegado. adorei. É isso aí. Deus no lugar dele e a gente no nosso. Essa é a Vamos chave. ocupar ali o nosso estado, o nosso lugar dentro do nosso